Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre relacionamento. Então, de modo geral as pessoas falam assim: ô Marcos, existe algum sinal que eu possa identificar quando o relacionamento não está indo bem? Claro, existe sim. O problema é que esses sinais as pessoas não percebem. Então, um dos sinais que a gente nota, né, que o relacionamento, a pessoa precisa cuidar dela mesma, é quando ela começa a atrair pessoas carentes, pessoas problemáticas. Então a pessoa ingressa, entra, termina, sai de um relacionamento, ingressa em outro com o mesmo perfil de pessoas problemáticas, de pessoas carentes. A pessoa, mas todo mundo tem problemas, sim, mas são problemas com a mesma semelhança. São problemas, muitas vezes, da indisponibilidade que a pessoa tem para se relacionar, seja a droga, seja a traição, seja o jogo. Então, esse comportamento repetitivo, reiterado, com o mesmo perfil de pessoas, é um indicativo, né? Outra coisa é que a pessoa começa a agradar mais aos outros do que ela mesma. Aquela pessoa que ela se priva o tempo inteiro, né? Não há problema nenhum em se privar em alguns momentos, mas estamos falando de uma coisa reiterada. A pessoa se priva o tempo inteiro, abre mão de sua vida, muitas vezes ela faz para o outro aquilo que ela não está e nunca fez por si mesma. Um outro aspecto, né, que é assim, indicativo de que a pessoa precisa rever suas relações é quando ela se sente responsável pela vida do outro. E isso aí inclui as escolhas do outro, a vida profissional, enfim, tudo. A pessoa ela trata o outro como se esse outro fosse um incapaz. O outro quase sempre precisa e tem condições de fazer aquilo por ele mesmo, mas a pessoa sai na frente e acaba fazendo aquilo que o outro já tem condições de fazer. Ela acaba infantilizando o outro. É interessante que nessas relações, claro, se ela é responsável, ela se sente culpada. Muitas vezes, quando essa ajuda não é efetiva, quando ela não consegue ajudar de fato. E aí vem a culpa, vem a pena, vem o remorso, né? E muitas pessoas falam: ah, Marcos, eu não largo fulano, eu tenho pena dele. Ou seja, eu sinto que ele é inferior a mim, que ele precisa da minha ajuda, né? De modo geral, a gente percebe que os relacionamentos dessas pessoas, eles são construídos em cima da necessidade delas serem necessárias na vida do outro. Muitas pessoas relatam para mim que depois que o homem, sei lá, largou a bebida, largou o álcool, que o homem se curou, a pessoa acabou achando ele desinteressante e terminou a relação. É aquela situação, né? A mulher estava com o homem ali enquanto ele era amante dela. O dia que ele assume ela, né, ela acaba achando ele desinteressante e larga a relação. E aí a gente percebe que muitas vezes ela precisa desse desafio para manter e sustentar suas relações. É interessante que quase sempre ela também se sente atraída por esse tipo de pessoa, pessoas com problemas, né? A pessoa ela tem a necessidade de ser necessária na vida do outro. Um discurso muito comum também desse tipo de pessoa, ela fala assim: ela atribuir ao outro a desgraça da sua vida. Olha, minha vida está assim por conta do meu marido, por conta dessa situação. Ela dá poderes ao outro, atribui poderes ao outro, como se ele fosse capaz de impedir o desenvolvimento da sua vida. Ela dá esse poder ao outro. É interessante porque quase sempre essa pessoa, quando ingressa em relacionamentos disfuncionais, ela passa a ser uma tomadora de conta, quase que um capataz de luxo. Ela acaba vigiando o comportamento do outro. Será que ele está com outra mulher? Será que ele voltou a beber? Será que ele está jogando? E aí aquele inferno, fica vasculhando o celular, investiga, contrata o detetive. Então ela precisa estar na relação quase sempre nesse lugar de tomadora de conta. Ela não consegue se ver em outra posição. Então, esses indicativos, né, apontam quase sempre para uma tendência para codependência.
né? E aí a pessoa tem que começar a perceber isso, de que algo não vai bem. A pessoa não precisa saber estudar português para saber que... Ela pode até não saber que a ordem de uma frase é sujeito, verbo e predicado, né? O menino comprou uma fruta, né? Sei lá, alguma coisa. Fruta comprou o menino. Então você não precisa de ir para a escola para saber que tem uma sequência, que tem uma ordem, né? No relacionamento também, você não precisa ser psicólogo, terapeuta, para entender que existe uma hierarquia de necessidades, que existe uma sequência. Tal como um analfabeto também sabe construir uma frase colocando ali sujeito, verbo e predicado. Bom, no mais, até o próximo vídeo, sempre falando sobre relacionamento, psicologia. Mande a sua sugestão de temas, eu teria o maior prazer, anotarei aqui, na medida do possível, farei um vídeo sobre relacionamento. Até o próximo vídeo.